Hoje o Feliz Porque Quis tem a honra de conversar com o CEO do Rubin Institute Brasil, que é o Henrique Bueno. Daqui a pouco ele vai entrar aqui numa conexão com a gente e vai falar sobre a felicidade nos tempos difíceis. Henrique, primeiro, muito obrigada por aceitar o convite do Feliz Porque Quis. Eu estou muito feliz, tá? O Henrique tem uma parceria com o Feliz Porque Quis, né? O Rubin Institute Brasil e o Feliz Porque Quis. A gente está caminhando junto nessa proposta aí de felicidade, de construir um mundo melhor. A gente tem afinidades com essa ideia, claro, o site e o Feliz Porque Quis, como o próprio nome diz, e o Rubin Institute Brasil. Primeiro, Henrique, eu queria que você falasse sobre o Rubin, o que é, como que foi idealizado, falar sobre o Rubin Institute. Maravilha. Primeiro, Clélia, eu queria agradecer muito, primeiro, parabenizar a sua iniciativa e, segundo, agradecer o convite. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. O Rubin Institute foi um dos primeiros institutos de psicologia positiva fora da academia, né? Então, a psicologia positiva é recente, ela tem pouco mais de 20 anos, e ela estava sendo muito estudada em algumas grandes universidades, o próprio curso do Tal Ben-Shahar lá em Harvard, o curso da Pensilvânia, do Martin Seligman, e o Tal Ben-Shahar decidiu, junto com a Megan McDonald, fundar um instituto, o Rubin Institute, lá nos Estados Unidos, fica em Massachusetts, perto de Boston. E quando eles fundaram o Rubin, eles decidiram que eles queriam pegar o curso do Tal Ben-Shahar de Harvard e construir uma formação que fosse um certificado internacional longo, que ensinasse a psicologia positiva, mas não como apenas conteúdos, mas de que forma a psicologia positiva poderia ser ensinada numa experiência vivencial transformadora, né, de modo que o aluno conhecesse a psicologia positiva através da aplicação na sua própria vida, para transformar a sua própria vida no modelo, na forma que ele espera, e com isso, a partir dessa incrível experiência, ele está mais preparado para, como profissional, aplicar essas ferramentas, esse conhecimento na sua carreira atual ou numa nova carreira, que foi inclusive o meu caso quando eu fiz esse curso. E em 2018, eu tentei por anos trazer essa formação para o Brasil, e por alguma razão, hoje eu sei qual era a razão, mas eles diziam: Henrique, que legal, quero muito que você leve, mas nunca davam a carta branca. Até eu entrar no programa de mestrado. Quando eu entrei no mestrado, eles entraram em contato comigo: Henrique, agora você está pronto para levar o curso, eu estou vendo que você está realmente mergulhado nisso. E aí, em 2018, eu traduzi... Você fez a sua formação lá? Eu fiz a minha primeira formação em psicologia positiva lá com o Tal Ben-Shahar, lá nos Estados Unidos. E depois de 2018, então, eu traduzi o curso. A gente teve a primeira turma, uma turma incrível, no ano passado. Esse ano, a segunda turma acontecendo, com a alegria de ter você como parte dessa turma também. Eu estou muito feliz. Agora eu queria entender por que o Henrique Bueno, né, um advogado na primeira formação, ingressou para essa área. Conta pra gente. Essa história, eu acho que é a história que muita gente já viveu ou está vivendo. Eu vivi uma carreira muito bem sucedida como executivo numa grande multinacional, formado em Direito, uma profissão que eu fiz porque eu não sabia o que fazer, então eu escolhi essa profissão lá com 17 anos, né, fazer Direito. Entrei numa grande multinacional, tive uma carreira muito boa, cresci bastante, aprendi muito, mas em algum ponto da minha vida eu sentia que faltava alguma coisa, né? Eu trabalhava 10, 12, né, às vezes 3 horas por dia, muita energia sendo colocada no trabalho, eu acabava o tempo inteiro, o grande foco, né, do meu trabalho era corrigir defeito, aprender com os erros, era sempre um foco muito grande naquilo que eu não fazia bem feito. E em algum momento eu comecei a sentir que alguns insights que eu fui tendo ao longo do tempo, né? Eu chegava em casa querendo ter um relacionamento bacana com a minha esposa, eu tinha me casado naquela época há pouco tempo, e eu chegava em casa, eu não tinha energia para mais nada, eu tinha mau humor, eu acordava de madrugada preocupado. Eu tinha aprendido que o modelo para você ser feliz, para você viver em paz, era sucesso, dinheiro, conseguir crescer. Eu estava fazendo tudo isso, eu estava crescendo, eu estava bem na carreira, eu tinha um bônus muito bom. A receita pronta, né? Oi? A receita pronta, né? A receita pronta. E o que eu percebi, o que aconteceu, foi que eu tinha chegado lá, mas minha vida continuava com um grande vazio. E foi aí que eu passei por um processo longo de autoconhecimento, doloroso e maravilhoso,
conheci a psicologia positiva e mergulhei nessa ciência para não largar mais. Sim, eu acho que esse chamado que você sentiu, eu acredito que é um chamado comum, né? Todo ser humano. Cada um se queixou, né? Em algum momento eu fiz a escolha certa, eu estou trilhando o caminho que eu sempre desejei. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre esse momento que a gente está passando agora, que eu acho que é sem precedentes, não tem outro exemplo na história da humanidade. E eu acho que esse chamado, mais do que nunca agora, está batendo forte em cada um. Por quê? Muita gente está tendo tempo de refletir, né? Está tendo tempo para conviver mais com os familiares, graças a Deus. Isso é o lado positivo dessa história. Mas muita gente está tendo essa oportunidade de fazer essa reflexão. E a partir de então, a partir do momento que se apresenta esse tema, faz a escolha de continuar na mesma trilha ou não. Você acha que esse é o momento que está também fortalecendo esse chamado que a gente tem dentro da gente? Uhum. Kelly, eu acho que esse é um momento que é muito difícil alguém ensinar alguma coisa para o outro, porque é um momento sem precedentes, né? É um momento que todo mundo vai ter que aprender as we go, né? A gente vai aprendendo enquanto isso acontece. O que eu posso dizer claramente é que, ao mesmo tempo, isso para mim é muito cristalino. Ao mesmo tempo que a gente tem, de um lado, toda a dor, toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, né, de uma crise real, complexa que a gente está vivendo, de muita dor realmente, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente pode escolher olhar para grandes oportunidades que estão se colocando na nossa frente, né? Se a gente pensar do ponto de vista de natureza, eu converso com algumas pessoas de São Paulo que dizem que elas estão conseguindo ver estrela em São Paulo num nível que elas nunca viram antes, né? A gente está vivendo um momento de mundo único. Essa pausa, e muita gente fala para mim, Henrique, pausa nada, eu estou trabalhando muito mais do que antes. Isso é verdade para muita gente, mas ao mesmo tempo você está trabalhando num formato diferente, com condições diferentes e algumas opções que estão na sua frente se você escolher olhar. Então eu acho que é o momento onde a gente pode seguir o modelo tradicional de focar no que está errado, no medo, na preocupação e continuar produzindo que nem louco e sem parar para refletir, ou a gente pode fazer algumas escolhas que tem a ver com conectar com a sua família, conectar com pessoas que você não fala há muito tempo, conectar com a sua essência, fazer um pouquinho mais de silêncio, respirar um pouco mais. E quem sabe, e esse é o grande sonho que eu tenho, quem sabe a gente termina essa fase e volta para um mundo diferente, porque a gente decidiu se tornar pessoas diferentes também e plantar uma semente diferente para fazer um mundo melhor para os meus filhos, para os filhos de todo mundo. Então a minha esperança é que a gente aprenda com isso e faça escolhas e não volte para fazer tudo igualzinho. E ainda existe o risco de fazer tudo igualzinho com muito mais intensidade por causa da crise. Então, olhar para essa crise... Mas acho que é mais consciência, né? Com certeza. Eu acho assim, o mundo nunca mais será o mesmo. Com mais consciência, eu acho. Henrique, tá me ouvindo? Tomara. Tô te ouvindo bem. Tá. Tem um monte de gente aqui acenando, curtindo a gente, vamos ver. A Maria Helena Oliveira, tem a Adriele Cassiano, Karina, Neia Santos, enfim, gente, muito obrigada. Se tiver alguma pergunta, na medida do possível, que eu fico com meus óculos ajudando, na medida do possível a gente vai responder. Henrique, você está fazendo uma série de webinários com esse tema, né, a felicidade em tempos difíceis. Eu queria que você falasse como é que está sendo esse feedback, para daí a gente chegar sobre o webinário que tem hoje, hein, gente? 7h da noite. Vamos lá. Essa série eu comecei convidando grandes nomes da psicologia positiva mundial. Eu já falei com a Megan McDonald 2 vezes. Eu trouxe o Sandhu Chetri, que é um monge absolutamente incrível, do Butão. Muito bom o webinário, muito bom. O Michael Steger, que é um dos grandes nomes sobre o assunto propósito no mundo hoje. Hoje à noite, Arlene, eu tenho ainda, pro dia 23 eu vou falar com o próprio Tal Ben-Shahar, então ele vai estar comigo num webinário também. Então grandes nomes têm vindo. Já tem a data com o Tal Ben-Shahar? Tal Ben-Shahar é dia 23. Dia 23. Tá. Na semana que vem eu tenho com a Eide Castro, que é uma professora da PUC Rio Grande do Sul, na psicologia positiva, com a Margarita Tarragona, que é outra autoridade mundial nessa área. Então a ideia é trazer pessoas para falar de assuntos diversos, para que a gente tente, na medida do possível, apesar de estar vivendo um momento tão difícil, construir algo melhor, construir mais positividade, resiliência e melhorar, né, mais consciência para esse momento.
Ó, as pessoas estão participando aqui, a Almeida Ilene, Chilene. É super importante momentos como este, onde podemos refletir e redescobrir nossa essência. Adriele Cassiano, felicidade, quarentena juntas. Boa, Adriele. As pessoas participando aqui, enfim, todo mundo com esse propósito, né? E esses coraçõezinhos maravilhosos, né, que ficam subindo aí, né? Que chegam até a gente, né? Exato. Henrique, ontem mesmo eu participei de uma live com uma jornalista e aí ela me fez uma pergunta e eu fiz uma reflexão, queria que você também falasse sobre isso. Se a gente prestar atenção em grandes momentos da nossa vida, quando a gente tem mudanças, esses momentos estão relacionados a desafios, né? Às vezes é uma situação de desconforto, porque quando a gente está numa zona do conforto, as coisas continuam como estão, até por preguiça, enfim, por uma série de explicações. Mas, se você olhar para a natureza, por exemplo, o bebê, ele nasce, né, o feto, quando está muito apertado, quando está faltando ar, quando está faltando comida, enfim, vamos para uma nova trajetória. A gente não pode também ressignificar esse momento que a gente está passando, que a gente identifica que é um momento também, né, de muita dor que a gente vai ter que administrar, com certeza, mas, num certo sentido, a gente não pode ressignificar isso como uma oportunidade de que estamos passando por uma zona de desconforto para então criarmos uma nova fase. Com toda certeza. Inclusive a logoterapia, que foi o estudo do sentido, do propósito, né, criado pelo Viktor Frankl, surgiu enquanto ele estava nos campos de concentração nazista. Ele passou por, acho que 4 campos de concentração. Ele criou a teoria do sentido, e ele criou a teoria do sentido e trabalhava com ela, mesmo tendo voltado para casa depois dos campos de concentração e nunca mais ter encontrado ninguém da família dele. Para a construção de sentido e propósito, a dor, o sofrimento, a dificuldade é fundamental, né? No webinário que eu fiz com o Michael Stiger, ele inclusive faz uma menção muito interessante, que ele fala que a maior montanha do mundo, de volume, é uma montanha que fica na África, chama Mauna Kea. E ele começa dizendo o seguinte: antes era só água. Aí veio o fogo, né, o vulcão. E esse fogo com a água formou a montanha. E no final ele termina mostrando uma foto maravilhosa daquela montanha e fala: e agora existe o paraíso. Né? Então, tem um ciclo. Os momentos de dor, eles são fundamentais para a gente construir sentido, para a gente definir e identificar sentido. E isso tem a ver também com as nossas escolhas. De que forma eu olho para isso e construo sentido a partir disso. Muitas vezes para pessoas diferentes, momentos diferentes. Para algumas isso é mais doloroso e demorado do que para outras, mas todos nós temos essa capacidade, faz parte. O nosso processo é uma máquina de construir sentido. Né? Então a gente está fazendo isso o tempo inteiro de forma, às vezes, inconsciente. Como é que com consciência eu atribuo um sentido que faça sentido para mim, que seja relevante e construtivo para mim? Olha só, Almeida, Chilene, vamos ver aqui. Os webinários estão sendo excelentes, com o Henrique convidados com o mesmo propósito. Tenho tentado participar de todos, é uma escolha para este momento e não enfatizar incertezas. A Chilene fala. Uhum. Bacana. Eu já vi você em alguns webinários. Obrigado por estar acompanhando, viu, Chilene? Obrigado demais. Muito boa essa série, a Vivian Miller. Gente, muito obrigada. Participação de vocês. A Maria Helena Oliveira, Horas de Evoluir, nessa dor que tem trazido tanto amor. Bacana essa frase também, né, Henrique? Não é? Nessa dor, ok, mas que de uma certa forma tem trazido amor que na verdade a gente pode buscar dentro da gente mesmo, né? Tem uma coisa que a Chilene falou aqui antes que eu gostei muito, que ela falou da nossa essência, né? É curioso isso, Clélia, porque muita gente que vem me procurar para se consultar comigo, muita gente me pede: Henrique, me passa uma relação de livros que eu preciso ler, de vídeos, eu preciso aprender mais e conhecer mais. Porque a gente acredita que quando eu entro numa jornada de autoconhecimento, o que eu preciso é de mais conhecimento, né? E eu gosto de uma história que eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas ela faz todo sentido para mim. Que é uma história que dizem que o Michelangelo, o grande autor da Renascença, ele tinha um grande fã, uma pessoa que eu admirava imensamente. E esse fã era completamente maluco pela estátua de Davi, que o Michelangelo fez e que está em Florença hoje, exposta em cima de uma montanha maravilhosa, uma réplica, né? E
Essa estátua é belíssima. E dizem que esse fã chegou para o Michelangelo um dia, olhou para ele e falou: Michelangelo, me conta, como é que você conseguiu colocar tanta beleza, tanta magia, tanto mistério, tanta sensualidade numa estátua? Como é que você conseguiu colocar tudo isso na estátua? E o Michelangelo olhou para o fã dele como se ele fosse um pedido completo. E disse para ele: colocar? Mas eu não coloquei nada nessa estátua. Tudo que eu fiz foi achar uma pedra grande. E bem devagar eu fui tirando o excesso. Então, quando as pessoas me perguntam, me falam sobre autoconhecimento e querem mais conhecimento, a minha sugestão, aproveita para pausar um pouquinho, para respirar, aprenda a lidar com o silêncio e tira o excesso. Quais são as vozes e as buscas que você tem seguido a sua vida inteira, que eu seguia na minha época desconectado com o meu propósito? O que você tem feito para agradar outros ou para se conectar com uma realidade, com uma verdade que não é a sua? E como é que você, através do silêncio, remove o excesso, encontra os seus valores e começa a construir um dia após o outro uma vida mais próxima disso que você busca? Então essa que é a minha visão de essência que a Chilene colocou aí. Eu queria que você ampliasse um pouquinho mais isso que você falou. Na minha fase desconectado com o meu propósito. Todo mundo tem isso? Até um certo momento está desconectado e depois seria um caminho natural, se ele tiver coragem para olhar para si mesmo, ele se conectar com o seu propósito? Queria que você falasse mais sobre isso. Clara, eu acho que sim. Na verdade, o que aconteceu no meu caso, e acho que acontece na maioria das vidas, é que por uma fase longa da vida a gente liga um piloto automático e vive totalmente dentro do controle desse piloto automático. A gente acorda de manhã, faz, produz, chega em casa pensando naquilo que falta produzir, vai dormir pensando nesses problemas e acorda para produzir de novo, completamente no automático, sem de fato apreciar a maravilha, o paraíso que a nossa vida pode ser em vários aspectos durante cada um dos dias, independentemente de grandes conquistas. Então, a minha fase, eu acho que a fase de muita gente é estar no automático, sem parar para refletir e de fato se conectar com o presente, com o propósito. Por outro lado, a gente precisa tomar muito cuidado com essa ideia de propósito, porque muita gente, da mesma forma que muita gente fala sobre felicidade de um jeito errado, né, e diz que felicidade é algo que você conquistou e acabou, né, um ponto final e pronto, né, cheguei lá. Propósito estático, não é algo... Né? Isso. Propósito não é algo que você encontra uma vez na vida, cria uma frase de elevador de 1 minuto, e aí essa frase reflete todo o seu propósito para a sua vida inteira. Propósito é flexível, ele muda. Né? Todo mundo que se tornou pai e mãe sabe que o propósito vira de ponta cabeça do dia para a noite. Né? Então, ele muda, ele tem que mudar, ele tem que ser flexível. Né? Além disso, ele não precisa ser o que muita gente ensina, aquele propósito de magnânimo, né? Então eu vou trocar minha vida para fazer a humanidade melhor, para fazer... Ele geralmente tem uma relação com o servir, sim, geralmente tem, mas não precisa ser nada fora da sua vida, alheio, impossível, gigante. O seu propósito pode ser: o que eu vou fazer hoje para ser um pai melhor? O que eu vou fazer? O meu objetivo de vida, o meu propósito é ser o melhor profissional possível, né? Na minha área, muita gente fala que o propósito é fazer as pessoas felizes. Eu confesso que o meu propósito, todo santo dia, é ser o melhor pai que eu posso ser. E na medida que eu quero ser um grande pai, eu faço a escolha de trabalhar com o que eu amo e de botar energia nesse meu trabalho, porque é assim que eu vou inspirar meu filho a lidar com o trabalho no futuro. Né? Então, encontrar alguma coisa que seja realmente a sua essência, o seu propósito. E outra coisa é a gente sempre lembrar que é estar presente no momento presente. Quando a gente está presente no momento presente, a gente identifica as oportunidades, né? Porque as oportunidades para você se ligar naquilo que você gosta, naquilo que você exercitar a sua missão, ela se faz minuto a minuto, se a gente tiver com a atenção plena, não é, Henrique? Totalmente. E vindo da teoria do budismo, né? O passado acabou, o passado não existe, o futuro também não. E eu só vou conseguir viver o futuro que eu quero se eu agir no presente agora, né? A Annie Dillard, uma poeta que eu adoro, ela diz que como passamos nossos dias é como vivemos nossas vidas. Então, o futuro que a gente fica trabalhando na nossa cabeça, na verdade, Fábio, é uma eu não te ouvi. construção... Como vivemos? Como passamos nossos dias é como vivemos nossas vidas. Então, o futuro minuto a minuto, né? Não é o que eu crio na minha cabeça e aí ele vai acontecer. É o que eu pratico hoje, agora. E aí ele vai com certeza se construindo ao longo do tempo. E outra frase que eu adoro, que tem conexão com isso, Clélia, é que na minha vida eu vivi muitos problemas. E alguns realmente aconteceram.
né? A gente está pensando no futuro e ruminando o que vai ser e o problema. Alguns podem acontecer, outros não. Só que eu já estou vivendo as emoções dessa ruminação mental aqui. Então como é que eu desligo um pouquinho esse cérebro que não para e me conecto com o que eu tenho aqui agora, com o que eu posso fazer aqui agora para viver um pouquinho melhor. O cérebro que é considerado um macaco, né? Que não para nunca, né? Não para nunca. Fica tentando criar sentido de tudo, né? Olha só, a Rosana fala uma coisa bem bacana, a Rosana Ramos, a busca é interior, por isso remover o excesso. E a Adriele Cassiano faz a seguinte pergunta para você, Henrique. Como não deixar a angústia e a ansiedade tomarem conta neste momento que estamos passando? Perfeita essa colocações pergunta. Aí bem... Eu adoro essa pergunta. A gente cresceu aprendendo que sentir emoções negativas é algo ruim, né? Então pensa o seguinte, quando o irmão mais velho sente raiva do irmão caçula, do irmão mais novo, o que a gente fala para ele? Para com isso, menino, que coisa feia. Você ama o seu irmão, você não pode sentir raiva do seu irmão. É por isso que quando, por exemplo, agora, né, eu tenho 42 anos, quando eu sinto inveja de um amigo, de um irmão, a gente, além da inveja, a gente sente vergonha. Poxa, não podia ser uma pessoa invejosa, né? A gente tem uma tendência a julgar a emoção que a gente sente. As emoções são normais, qualquer emoção. Sentir angústia no momento angustiante, não existe nada mais humano. É natural. Isso é normal, é natural. Só que o problema é que, quando eu nego, tudo aquilo que eu nego, eu ativo. Isso é uma função do cérebro. Quer ver? Pelos próximos 5 segundos está todo mundo nessa live proibido de pensar num elefante cor-de-rosa. Não pode pensar, tá? 5 segundos. Tá aí, tá todo mundo vendo esse elefantinho cor-de-rosa agora. Tudo que eu nego, eu ativo. Se eu ficar negando e brigando contra a angústia, eu estou só ativando e deixando ela cada vez maior. Então, a minha sugestão para lidar com a angústia é, olha para ela, onde é que ela está no seu corpo? Respira. Onde é que está essa angústia? Como é que ela se reflete em você? Aceita. Respira fundo e diga para você mesmo, tá tudo bem, eu me permito ser humano. Tá normal sentir angústia, eu estou numa fase que realmente é angustiante. Está tudo bem. Depois disso, coloque em perspectiva. Aí você começa a raciocinar e pensa, além da angústia, o que mais eu deveria estar sentindo agora? O que mais eu tenho na vida? O que eu tenho na vida que é o oposto de angústia? O que eu tenho de bom? E começa a buscar. Perceber isso do ponto de vista de perspectiva. E depois que você perceber e encontrar, faça uma escolha. Agora que eu senti angústia, me permite ser humano. Agora que eu estou vendo que existem outras coisas boas na vida, o que eu quero fazer, efetivamente fazer hoje, para ter um dia 3% menos angustiante? Talvez seja desligar o jornal, que só está falando de coisa ruim, e assistir uma série gostosa no Netflix lá de quem você ama. Né? Então, seguir esse Ou uma processo. live bacana, um webinário. Isso. É o que eu chamo de PPP. PPP. O primeiro P, se dê permissão para ser humano. O segundo P, coloque em perspectiva. E o terceiro, escreva um plano. O que você quer de fato fazer para viver um pouquinho mais do que você precisa e quer. Deixa eu ver aqui as pessoas participando. Beatriz, eu corro risco de negação, de evitar pensar nas coisas ruins? Linda pergunta. Eu tô adorando essa live. Você me chama sempre, viu, Clélia? Fechado, então, hein? É um compromisso nosso aqui. Adorei. Olha só, eu não lembro o nome de quem perguntou. A Beatriz. Beatriz, veja, esse é o grande erro. Tá? Beatriz Suki. Beatriz Suki. Desculpa, Beatriz Suki. Tá. O nosso grande erro, e isso tem a ver com a formação do nosso cérebro, é que o nosso cérebro ele trabalha com polos. Tá? Se você parar para pensar, a linguagem do computador reflete o nosso cérebro. Ou é 0 ou é 1. Tá? É bipolar. Então, binário. Se eu estou... binário, perdão. Então, eu estou vendo esses dois lados apenas. Então, se eu quiser achar que felicidade, que bem-estar tem a ver com tudo que é contrário à angústia, eu posso entrar nessa negação sim. Que tem muita gente que entra nisso, que é o lado do poliano, né? O mundo está caindo, tudo está ruim na sua vida, e você fica falando que tudo está lindo. Né? Então, existe esse perigo da desconexão, existe. Por isso que o que a psicologia positiva ensina e nos traz é que a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar a realidade, é viver a vida como ela está. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil. Você precisa abraçar isso, entender isso, aceitar esse momento e fazer escolhas. Então, joga fora o ou. Não é ou eu estou feliz ou eu estou vivendo a crise do coronavírus. Não, é como é que eu, vivendo a crise do coronavírus, eu escolho ver
as coisas que também são boas e escolho buscar também as emoções positivas que eu preciso, sem negar a realidade. Você precisa delas. A angústia é importante. A angústia faz você se preparar para problemas. O medo é fundamental do ponto de vista evolutivo, biológico. Então, aceite o que existe, segure isso em uma mão e na outra mão faça escolhas. O que mais tem aqui que eu não estou observando e prestando atenção? A Rosana Ramos falou disso, escolhas, consciência. Gente, se por acaso fugir alguma pergunta aqui, me desculpa que a gente fica dividido entre ler o que está acontecendo, prestar atenção na explicação do Henrique, que está maravilhosa. Beatriz, vamos lá, quem está entrando? Beatriz Suki. Almeida Chilene de novo, e faz uma grande diferença na vida dos nossos, reverbera, né, essa ideia da felicidade. Mendes Oliveira Luciana, felicidade é uma conquista de todos os instantes da nossa vida. Você fez um comentário agora sobre a história da gente ter que se segurar com as emoções negativas, né? A gente é educado, não pode ter raiva, isso é feio. É bem interessante isso daí. Eu acho que remete à ideia de que todo defeito, aspas, é uma qualidade em potencial, não é? Por exemplo, uma pessoa... A gente comentou, você acabou de comentar sobre inveja. Eu não posso ressignificar esse sentimento e transformar a inveja, na verdade, em admiração e falar assim, nossa, bacana aquilo que ela conquistou. Eu posso até falar para ela, nossa, achei tão legal, eu vou batalhar para conquistar também. Que mal tem nisso? Isso não é saudável? A gente transforma uma coisa que a sociedade nega, olha para ela, olha de frente, encara um monstro, ressignifica e... vida que segue, cresce a pessoa que você está admirando e cresce a si mesmo, não é? Sem dúvida. E a gente inventou essa história de emoções negativas e positivas porque a gente julga tudo. Mas elas simplesmente são, né? Imagina se eu não sentisse medo, se eu não sentisse estresse, quando eu estava na savana, na pré-história, ou no começo da nossa história, enquanto eu ia tentar tomar água num local cheio de leões, né? Que bom que eu sentia medo porque me protegi e estou aqui hoje. Então, sentir estresse é fundamental. Quando eu sinto estresse, eu me preparo melhor para um trabalho importante que eu tenho que entregar, né? Então, isso é fundamental. O nosso problema é quando a gente fica ruminando algo por tanto tempo na nossa cabeça, geralmente porque a gente começa com a negação, eu não posso sentir inveja, que aquela inveja vira vergonha, vira culpa, eu fico carregando aquilo e fico vivendo com estresse ou ansiedade ou vergonha o tempo todo. Isso é prejudicial. Mas sentir inveja na hora que ela chega é importante. Aí você pode parar, o PPP que eu falei, né? Respira fundo. O que eu estou sentindo? Inveja. Tá tudo bem. Eu me dou permissão para ser humano. Perspectiva. Por que eu estou sentindo? Poxa, porque ela foi promovida e eu achava que devia ser para mim. Em perspectiva. Será que ela fez alguma coisa melhor do que eu? Será que eu posso fazer alguma coisa diferente? O que eu deixei de fazer e posso aprender com isso? Plano. O que eu vou começar a fazer agora para conseguir essa promoção que eu acho que eu também mereço? É isso. Então, colocar uma perspectiva construtiva, ao invés de fazer o que a gente geralmente faz, a gente não se dá tempo a pensar, já reage, e aí a gente tem aquelas respostas ou aquelas ações, na verdade reações, que a gente fica se culpando e sai por aí pedindo desculpa depois. Bem bacana, bem bacana. Vamos ver aqui a interação das pessoas. Clélia, deixa eu só receber aqui o Fernando, acabou de entrar, tá aqui agora de Luxemburgo, direto aqui com a gente. Fernando, uma delícia estar com você. Olha só que legal, bem-vindo. Bem bacana. Não, vai falando você também, Henrique, me ajuda aqui. Vamos lá. O que posso fazer... Perdi aqui. O que posso fazer diferente hoje? Pergunta do Almeida Chilene de novo, interagindo bastante com a gente. Muito feliz, estou muito feliz com essa oportunidade. Henrique, eu queria que você falasse sobre a felicidade como ciência. Né? A felicidade é uma ciência, hoje está sendo estudada. A felicidade como uma ciência. Que você fizesse uma reflexão sobre a felicidade como ciência. Hoje ela já é considerada uma ciência, né? Isso. Eu confesso que quando eu comecei esse estudo, mais ou menos 8 anos atrás, eu demorei bastante tempo para criar coragem de colocar que eu sou um especialista em felicidade, porque as pessoas não levavam isso muito a sério, ainda não levam 100% do tempo. Mas basicamente é o seguinte, felicidade é o que a gente mais quer, né? É o sonho que a gente sempre teve, sempre vai ter, é a nossa busca por excelência. Ela é o final da nossa busca, é o meio, é tudo, né? Todo mundo quer isso. Para quem é pai é fácil, né? A única coisa que eu quero para os meus filhos é que eles sejam felizes, né?
Só que por muito tempo, isso ficou na esfera do... isso cada um tem a sua, cada um tem seu jeito, você vai buscar fora do trabalho, no trabalho você está lá para produzir, né? Hoje, a gente sabe que felicidade não é só sentir-se bem, não é só uma coisa gostosa. A felicidade também tem um papel evolutivo, assim como o medo teve, né? Assim como sentir ansiedade tem uma importância evolutiva. As pessoas mais felizes, elas são mais criativas, elas veem mais opções, elas são mais resilientes, elas conseguem... Pra você ter uma ideia, até existem estudos que mostram que a remuneração de pessoas mais felizes em cargos iguais é diferente, é maior para os mais felizes. Então, hoje a gente inverteu um pouco aquela bola, aquela máxima de que sucesso e dinheiro traz felicidade. Hoje a gente está começando a entender e perceber que felicidade sim tem uma relação causal com sucesso, e não o contrário, né? Então, o que aconteceu foi que a ciência decidiu mergulhar não só em felicidade, tá? Mas no que dá certo. Então, a psicologia positiva, que foi apelidada por Berkeley de a ciência da felicidade, é uma ciência que pegou o que a psicologia já tinha, que é o estudo sério, científico, embasado de fenômenos humanos, sociais, comportamentais, e começou a olhar pelo viés positivo. Então, o que acontecia antes? Deixa eu entender o deprimido, deixa eu entender a pessoa que tem crise no casamento, que tem um problema de aprendizagem. Eu estudo isso para tirar a pessoa lá da linha de baixo e trazer para a média, né? A psicologia positiva resolveu fazer o contrário. Ninguém quer viver na média. Eu quero ter um casamento igual meus avós tiveram, que foi uma coisa linda de se ver. Para eu ter esse casamento, eu preciso aprender de forma científica o que casais que estão vivendo lá em cima fazem de diferente para eu poder fazer aqui em casa. Eu preciso aprender o que as pessoas que passam por grandes problemas na vida fazem. O que acontece com uma pessoa que perde um membro e vira atleta olímpico? O que o cérebro dele tem, o que ele fez para conseguir ressignificar a vida dele e construir essa energia? A gente precisa estudar cientificamente isso para a gente conseguir trazer isso para a nossa vida. Então a psicologia positiva, ela mergulhou no estudo do que vai bem, do que dá certo, das fortalezas, dos talentos, daquilo que dá certo, para a gente poder replicar isso na vida de todos nós. E quando você fala o que o cérebro dele faz, a gente está falando, na verdade, da neuroplasticidade, né? Tem a neurociência aí provando isso. Uhum. Isso é interessante. Quando a gente fala ciência... Isso, perdão, Clélia. Mas a gente achava por muito tempo que o cérebro parava de se desenvolver na adolescência, né? Ele parava e a gente só tinha, na verdade, um declínio, né, das construções neurais. Hoje a gente sabe que o cérebro se desenvolve a vida toda, num ritmo, claro que diferente do que de uma criança até a adolescência, mas continua se desenvolvendo. Então, quando eu escolho agir diferente de forma reiterada, esses comportamentos se tornam hábitos e eles efetivamente mudam o meu cérebro. Então, um exemplo muito claro disso. Nós temos um viés natural, biológico, à negatividade, a focar principalmente no que está dando errado na nossa vida. Através de práticas simples e deliciosas, como a da gratidão, de forma reiterada, isso vira um hábito e faz com que o seu cérebro, além de ver o negativo, ele esteja o tempo inteiro procurando aquilo que ele quer agradecer, aquilo que é positivo. E com isso, experiências de tomógrafos, né, mapas cerebrais, mostram o cérebro do indivíduo ao longo do tempo efetivamente mudando e se transformando. Então você pode sim mudar as conexões neurais através de escolhas de comportamentos e da formação de novos hábitos. Agora, Henrique, quando você fala assim, nós temos uma tendência de olhar para o lado negativo, isso é biológico ou isso é um hábito? A gente desenvolveu, ativou uma parte do cérebro por uma questão de hábito, porque vem sendo passado de pai para filho há milênios. A ciência já tem essa resposta? Tem, eu entendo que são as duas coisas, tá? No primeiro ponto, imagina o seguinte, eu tenho dois amigos lá no início da nossa história, ainda morando nas cavernas, eles saem durante um dia e, de repente, uma moita começa a balançar. O primeiro amigo tem certeza absoluta que vai pular um tigre dente de sabre de trás daquela moita. Então ele sobe numa árvore, pega um monte de pedra e se protege. O segundo amigo acha que pela primeira vez ele vai poder abraçar um esquilo muito fofinho. Isso acontece algumas vezes na vida desses amigos, até que efetivamente vai ser um tigre. O que aconteceu com o amigo que tinha o viés positivo e queria ver o esquilo? Morreu. Então, do ponto de vista genético e evolutivo, nós temos uma tendência biológica de focar no negativo. Além disso, quando você chega em casa da escola com o seu boletim e você tem 9 notas azuis, inclusive as 9 você melhorou do último boletim, e você tem uma vermelha, qual que é a nota que seu pai fala com você? A vermelha. A vermelha. Quando você tem uma avaliação de desempenho no trabalho, você passa uma hora com o seu chefe para ele falar para você,
as suas fortalezas, aquilo que você faz bem feito, ou por ele falar o que você tem que melhorar, né? Então, além do biológico, nós temos uma criação que faz a gente focar o tempo inteiro nos nossos tropeços, nas nossas falhas, nos nossos fracassos. E o que a gente sabe hoje do ponto de vista científico é que construir mudança em cima da areia, do que eu tenho de fraqueza, é muito difícil, eu não tenho força para isso. Quando eu conheço as minhas forças, meus talentos, minhas potencialidades, opa, aí eu estou firme, muito bem estruturado para construir a mudança que eu quero e preciso. É necessário que tenha autoconhecimento, né? Para você identificar quais são as ferramentas que você tem e aí passar a usá-las. Agora, trazendo essa... Clélia. Oi? Desculpa. Eu perdi o comecinho da sua frase. Para isso é imprescindível que a gente se desenvolva no autoconhecimento. Porque você só vai identificar as suas fortalezas se você se conhecer, né? E para se conhecer também é uma tarefa e muitas vezes árdua, não é, Henrique? Muito árdua. O grupo que está aqui, se eu pedir para você me contar quais são os seus maiores defeitos, eu tenho certeza que você rapidinho vem com vários. Se eu te falar quem é você no seu melhor, quais são as suas principais forças, garanto que vai demorar mais, vai ser difícil, porque a gente não tem esse hábito de nos olhar com esse viés positivo. Sobre essa reflexão que você fez agora, sobre o hábito e também uma explicação biológica de que a gente tem uma tendência a olhar para o lado negativo, trazendo isso para a nossa realidade hoje, frente à pandemia, você acha que essa pode ser uma oportunidade da gente desenvolver também o hábito no nosso cérebro e passar a aplicar daqui para frente exponencialmente, e quem sabe gerações futuras ainda colher os frutos disso em função dessa pandemia? Não sei se eu fui clara no que eu estou falando. Eu acho que você foi clara. Eu tive um ponto só que eu perdi no meio. Se você puder repetir, vai ser bom para mim. Sobre essa reflexão de que a gente tem uma tendência a olhar para o lado negativo, que a gente provavelmente vem deixando, né, até com o conhecimento da neurociência, da física quântica, da psicologia positiva sendo posta em prática, a gente vem se exercitando para cada vez mais também exercitar a visão para o lado positivo. Agora, trazendo toda essa reflexão frente a essa pandemia que a gente está passando, você acha que essa realidade de hoje, que está acontecendo em todo o planeta, que está fazendo com que todos os seres humanos reflitam sobre si mesmo, sobre a minha relação com o próximo, sobre as conexões que a gente deve fazer saudáveis, você acha que esse olhar, essa atenção plena que a gente está tendo agora, ela vai ser frutífera para as futuras gerações e elas então vão passar a exercitar mais a ver o lado bom das coisas? Das coisas não, a ver o lado positivo daquilo que deu certo? Uhum. Lembra que eu falei para você que a psicologia positiva não lida com o mundo ideal, ela lida com a realidade como ela é. E dentro desta ideia, eu carrego duas coisas, né? Por um lado, eu carrego um sonho, uma esperança, de que esse seja um momento para a gente refletir, para a gente perceber... Eu perdi. De um lado, eu não sei se todo mundo ouviu, de um lado eu carrego um sonho. De um lado eu carrego um sonho, de outro eu carrego um medo, uma preocupação. Sim. Ouviu? Quando eu falo do sonho, esse pode ser um momento incrível para a gente parar, refletir, a gente perceber a velocidade que a natureza está se regenerando com a nossa pausa, a importância de a gente mudar os nossos hábitos e de construir um mundo melhor e fazer escolhas diferentes depois que a gente voltar. Esse é meu sonho, é o que eu quero deixar para os meus filhos, é o que eu quero fazer, é por isso que eu estou fazendo minhas lives e estou mergulhado nisso. O medo que eu tenho, e aí eu gosto de citar o Yuval, do livro Sapiens, e depois o Homo Deus, o meu medo é que a gente não aprenda com isso, a gente volte dessa crise com o mesmo Deus que a gente carrega, né? O Deus da produtividade, eu preciso produzir, conquistar e construir cada vez mais, talvez um nível até mais aguçado por causa do período para tentar cobrir o atraso, sabe? Então, já que eu parei por 20, 30, 40, 60 dias, agora eu preciso voltar com mais produção ainda e a gente se desvie para voltar a fazer mais do mesmo, talvez com mais intensidade. Então, eu convivo com as duas coisas. O que eu estou fazendo aqui é a única coisa que é possível cada um de nós fazer, que é a minha parte. Né? Sim. Eu também. Até eu acho que por uma tendência poliana,
Eu olho que as pessoas vão identificar que, olha, o fogo queima, vou tentar de novo, queima mesmo, e nessa pandemia queima muito. Então, o que eu posso fazer, né? Não vou me colocar no fogo. Henrique, eu estou adorando falar com você, mas eu acho que nosso tempo começa a ficar, já estamos chegando quase, não sei quanto tempo que eu vou ter ainda, deixa eu ver. Mas já Então, tá eu queria que acabando? você Que falasse... coisa é isso? Então, eu estou adorando, por mim, se esse canal ficasse aberto, a gente continuaria. Passei um tempo super feliz aqui com você. Eu acho que todo mundo também que segue o Feliz Porque Quis, a gente tem mais razões ainda para estarmos felizes, né? Apesar da fase que a gente está passando, mas enfim, é um momento feliz, né? E a gente está aproveitando ao máximo desse tempo para poder enfrentar aí o que virá. Então, gratidão, muita gratidão. Agradeço a todo mundo que participou. Peço desculpa, porque pode ser que uma pergunta ou outra eu não consegui. A gente não consegue, né, na live, porque tem que olhar e tem que ver se está tudo funcionando. Mas a gente vai continuar com uma série de entrevistas e criando oportunidades da gente olhar essa fase que a gente está vivendo por uma perspectiva de futuro positiva. Henrique, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho que o seu canal está fazendo, viu? Muito bom. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau.